Meus queridos irmãos, a igreja nos coloca a festa da Sagrada Família, que na nova liturgia vem logo depois do Natal, na liturgia tradicional vem logo depois da festa da Epifania, para mostrar para nós o modelo da família cristã. A família sagrada não é a família ideal, porque a família ideal todos nós vislumbramos, é uma família sem dor, sem sofrimento, em que ocorre tudo bem. Mas a família sagrada é a família modelo. Deus, quando criou o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira. E quando criou o homem, logo criou a mulher. E criou a mulher, o livro do Gênesis diz, da costela do homem, para mostrar que a mulher foi dada ao homem como companheira. Companheira que caminha juntamente com o homem, e logo depois que criou a mulher, Deus apresenta a mulher ao homem. Adão, admirado com a mulher, ele diz: eis a carne de minha carne, eis o osso dos meus ossos. Então Deus os uniu, os abençoou e lhes disse: crescei e sede fecundos. Crescei e sede fecundos. Foi o primeiro matrimônio. De modo que quando Deus criou o homem, logo criou a família. Não é bom que o homem esteja só. Por isso o ser família, o ter a família, o querer a família, faz parte do próprio ser do homem, o próprio íntimo do ser humano. Depois do pecado de Adão, começou a haver um esfacelamento da família. A gente percebe isso bem claro quando Deus vai pedir contas a Adão. Adão se esconde de Deus e Deus diz: onde estás, Adão? Estou aqui, estou com vergonha, estava nu. E Deus disse, e aquela nudez de Adão não era apenas física, era a nudez da graça. O homem envergonhado de si mesmo por ter sido privado daquela ordem que ele tinha. Deus então pergunta a Adão: por acaso comeste o fruto que eu proibi? Né? E Adão logo diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Quer dizer, logo depois do pecado, começa a haver a primeira briga, a primeira discussão, né? O marido já culpando a mulher. Né? E assim começou a acontecer, já os primeiros filhos de Adão, um mata o outro, e a família vai caindo cada vez mais num esfacelamento, chega ao ponto de aparecer a poligamia, a poliandria, homossexualismo, prostituição, a banalização da sexualidade. E com relação à educação dos filhos, em muitas culturas, em muitas religiões, os filhos eram oferecidos até como sacrifícios ao demônio. Quer dizer, a família então foi se esfacelando, se destruindo. Quando Jesus na plenitude dos tempos veio, a família estava completamente esfacelada. A mulher tinha perdido a sua dignidade, os filhos eram apenas objetos, que se podia fazer o que quisesse, havia o divórcio, de modo que a família estava completamente esfacelada. E Cristo vem restaurar todas as coisas, a sua dignidade primitiva, e ele então começa restaurando a família. Por isso ele quer ter uma família. Ele poderia ter vindo ao mundo já grande, mas não, ele, como um novo Adão, ele quis começar pela família. E nasce então de uma família bem constituída. Maria e José, casados normalmente, recebidos em matrimônio normalmente, embora tivessem feito um voto de permanecer na continência, era um casal normal. Não tinham um relacionamento íntimo, mas como casal
era um casal que formavam realmente uma família. E Cristo quis nascer nessa família e fica 30 anos vivendo no seio da família para nos mostrar que a santidade de vida e a restauração do ser humano passa necessariamente pela família. E assim também, se nós vemos uma sociedade corrompida hoje, é porque a família se corrompeu. Se vemos o ser humano em crise, é porque a família está em crise. E se nós queremos realmente cristianizar o mundo, levar a mensagem do Evangelho ao mundo, nós temos que levar a mensagem através da família. A família hoje enfrenta muitos embates, muitos obstáculos, muitos, porque o que se vê é uma espécie de conspiração para destruir os valores familiares, o valor da fidelidade, o valor da pureza, da castidade, o valor do próprio amor, entrega, doação. A gente vai vendo que o projeto de Deus, o plano de Deus com relação à família, vai sendo não só abandonado, como vai sendo perseguido. E o que é pior, em certos lugares, aquele que defende a família e esses valores familiares vão sendo também perseguidos como pessoas não politicamente corretas e que estão indo contra a própria onda da história. Por isso, se nós queremos realmente viver o Evangelho, nós temos que começar pela família. E aqui chamo vocês todos a uma reflexão: qual é a família que Deus quer? Como vamos construir a nossa família? Especialmente os jovens aí que se preparam para o casamento, que tipo de família eu quero ter? Podemos comparar a família a uma casa. E a gente constrói com alicerces, com colunas, com paredes, com enfeites. Então vamos construir então nossa família. Como? Para fazer a casa eu preciso ter alicerces bem feitos. E o próprio Jesus nos ensina: se quiser fazer uma casa, faça sobre a rocha. Assim você vai ser prudente quando vierem as tempestades, os vendavais, a casa não vai ser destruída. Qual é a rocha que eu tenho que colocar, sobre a qual eu tenho que fundar a minha casa? Essa rocha é, em primeiro lugar, a fé. Minha família deve ser construída sobre a fé. Família católica é uma família, sobretudo, de fé. E a fé não é apenas uma adesão às verdades reveladas, também, não é apenas um ato da nossa inteligência, mas a fé é fruto, é uma resposta que nós damos ao encontro nosso com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso a família cristã, ela está fundamentada nesse encontro que cada membro deve ter com Jesus Cristo. De modo que um casal que deseja se casar, eles, antes do casamento, se quer ser uma família verdadeiramente cristã, antes do casamento eles têm que ter esse encontro com Cristo. Porque a partir daí que a vida toda vai ser regulamentada. É a partir desse encontro com o nosso Senhor e dessa vivência do Evangelho em cada um, no rapaz e na moça, que juntos vão caminhar rumo ao objetivo para o qual Deus nos criou. Se não tem Jesus Cristo no namoro, no noivado e depois no casamento, vai haver necessariamente uma divisão. Isso é bem claro, e o próprio Cristo nos anuncia: quem não está comigo está contra mim. E se não há essa união em Jesus Cristo, vai haver sempre divisão. Pode não haver em determinados assuntos, mas vai ter uma hora
que ou você, que é cristão, termina condescendendo e se deixando levar pelo momento, e aceitando, compactuando com o erro e até praticando, ou você vai brigar. De modo que a base, o fundamento da família cristã é a pessoa de Jesus Cristo. E aí eu chamo a atenção, dou uma luzinha aí para os nossos queridos jovens que sonham em se casar e terem uma família. É preciso, no tempo de namoro, observarem bem isso na outra parte. Porque às vezes a paixão é tão grande que a pessoa não enxerga o óbvio. E isso é muito importante para você ter uma vida feliz e uma vida com um objetivo, que é servir a Deus e depois levar você para o céu e levar seus filhos para o céu. Então, no tempo de namoro, é preciso observar e tratar bem desse assunto, para que os dois se fundamentem em Jesus Cristo. Não existe namoro a dois, existe namoro a três. Ele, ela e Jesus. Ele, ela e não Jesus, então vai entrar o chifrudinho aí para aprontar. Então coloquem sempre Jesus. Esse vai ser o alicerce sobre o qual a família vai ser construída. E em torno disso, é lógico que vem a vida de piedade, a vida de oração, a recepção dos sacramentos. Nós vemos Maria e José, um exemplo que eles dão, no Evangelho de hoje, isso é bem claro. Todos os anos eles iam à festa da Páscoa, todos os sábados iam à sinagoga, como era a lei antiga. Assim também a família cristã, seguindo o exemplo de Maria e José, fundamentados em Jesus Cristo, devem ter isso na prática, não só no relacionamento no lar, como também na vivência da igreja. Então, todos os dias, ter seu tempo de oração, todos os domingos a família se reunir e ir à missa e participar da vida da igreja, ter esse compromisso com Deus e com a igreja, que é esta grande família de Deus nosso Senhor. Essa grande família que aqui na terra é chamada de militante ou peregrina. Um outro alicerce que completa, ou uma outra peça desse alicerce, eu falei da rocha, Jesus Cristo, depois a vida de piedade, a fé, é a fidelidade. Fidelidade vem de fé também. A fidelidade a Deus, a fidelidade ao outro e a fidelidade ao próprio matrimônio. Quando a gente fala de ser fiel no casamento, no matrimônio, as pessoas imaginam que a não fidelidade significa apenas trair o outro, de modo bem simples falando. Mas a infidelidade pode ser ao próprio matrimônio. Infidelidade é se você não vai de acordo com o próprio objetivo do matrimônio. Isso é ser infiel ao matrimônio. Infidelidade diz respeito também quando você tem uma responsabilidade como pessoa casada e você não cumpre. Se você se casou, não vai mais pensar em você só. Ninguém deve se casar pensando em si. Tem que se casar pensando no outro e na família. Por isso, quem quer se casar tem que estar disposto a renunciar a si mesmo. Aquilo que Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, refere-se a todos nós, inclusive a quem se casa. Por isso eu não vou me casar para fazer a minha vontade, vou me casar para fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus vai ser expressa de diversas formas, inclusive nos próprios obstáculos que eu vou encontrar na família. De modo que você quer se casar e quer viver como solteiro, não se case. Você quer se casar e não quer assumir os compromissos próprios, as obrigações próprias da sua vida matrimonial, não se case. Se você não conhece, não tem capacidade ainda
de discernir quais são os seus deveres como homem casado, como mulher casada, que não é apenas de pagar contas no fim do mês e fazer comidinha e passar a roupa do marido e cuidar dos filhos, é muito mais do que isso, você não se case, porque você vai ter dificuldades, porque muitas vezes antes do casamento tudo é muito sonho, só que depois que você vai se levantar todos os dias e quando colocar os pés no chão, quando sair da cama e colocar os pés no chão, vai ver que não é sonho, e é real, estou casado, e agora? E uma vez que você disse um sim diante do altar, isso é para sempre. É para sempre. De modo que é preciso pensar bem. Aqui, evidentemente, não estou colocando medo em ninguém. Evidente. Mas é preciso ter uma decisão sempre responsável. E uma vez que você já está casado, tomar consciência dessa responsabilidade. Não ficar brincando de casinha. Isso se fazia antigamente. As crianças vão brincar de casinha, fazer comidinha, inventava modas aqui e ali. Não se casa para brincar de casinha. Por isso a gente não faz casamento de criança. A gente faz casamento de gente que a gente imagina que não é mais criança. Imagina, que às vezes engana. Há muitos casados com 50 anos de idade e ainda são crianças. E ficam vivendo um sonho, uma espécie de delírio, que só existem nos romances. Paroquiano novo aqui, pode levar. Isso. Tá vendo? Tá certo. Se todos os católicos fossem assim, hein? Então, para fazer essa minha casa, eu já estou fazendo os alicerces, fazendo as colunas, na fé, na vida de piedade e na caridade. São Paulo acabou de dizer para nós agora, na epístola, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, vocês imaginem essa parede aqui bonita, né? Ela é feita de tijolos, né? Imagine esses tijolos como membros de uma casa, como membros. Para unir um tijolo ao outro, eu precisei colocar massa, né? Nossos pedreiros aí fazem isso muito bem. Porque essa massa que une é a caridade. É a caridade. A caridade que deve haver entre um e outro. É o vínculo da perfeição. Todas as virtudes, elas estão reunidas na caridade. Então, com caridade eu vou ser humilde. Com caridade eu vou ter capacidade de renunciar. Com caridade eu vou ter espírito de sacrifício. Aí vai ser possível me unir. De modo que a minha casa, a minha família, fundada no alicerce da fé, depois com as colunas da vida de piedade e toda unida pela caridade. A caridade me leva a ter paciência. Aliás, é uma das virtudes mais difíceis na vida da casa é a paciência. Ai, padre, não aguento mais a minha mulher, pelo amor de Deus. De novo. Paciência. Paciência. Porque a vida hoje é muito rápida, muito dinâmica. E as pessoas cobram muito umas das outras. Uma vez perguntaram numa pesquisa agora para os jovens da última geração, os nossos adolescentes, perguntaram qual é a coisa que mais você tem dificuldade com os mais velhos. Um jovenzinho lá de uns 15 anos disse, a lerdeza. Porque é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Se não há paciência uns com os outros, é impossível. É impossível. Olhe o outro como o outro é, não como aquilo que você quer que ele seja, hein? Porque às vezes, quando você projeta num outro uma imagem falsa.
E hoje mais fácil ainda, vai no computador fazer o rapaz ideal. Aí constrói lá o rapaz ideal. Né? Tem que ser assim, 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 assim. Tem que ter tal e tal costume. Aí quer que o namorado seja aquele rapaz ideal. E quando se casa, quer que o seu marido seja aquele homem ideal. Aí quando vê que não é, se assusta, né? E começa a querer ou cobrar ou sair fora da situação. Pode-se aplicar a mesma coisa ao rapaz com relação à moça. Não fabrique a pessoa que você quer que ele seja. Seja você o melhor possível. Porque quando a gente vê problemas de casais, interessante que ninguém vem reclamar de si, só vem reclamar do outro. Nesses quase 30 anos de padre, nos contatos com os casais, dificilmente, quando uma pessoa procura com um problema de família, vem reclamar de si. Só vem reclamar do outro, dos defeitos do outro. O outro está fazendo isso, fazendo aquilo, deixou de fazer isso, fazer. E você? Vira um pouquinho a página, olha o outro lado. E você? De modo que se a gente quer que a família da gente vá bem, a gente tem que começar consigo mesmo. E não cobrar do outro. Por que você está cobrando tanto do outro? O que é que você está fazendo? Se não tem caridade, isso é impossível. Então, não fabrique uma pessoa ideal segundo a sua cabeça. Não fabrique. Não existe. Não faça como Narciso, que se achava tão bonito, tão lindo, e dizia, eu me amo, eu me amo, eu me amo. E se olhou, não tinha espelho, né? Se olhou o seu reflexo na água e disse, eu me amo, e pô, mergulhou lá e... Não faça isso em casa. Não queira que o outro seja o espelho seu e que você se olhe no outro. Não faça isso. Respeite o outro como ele é, com suas alegrias e tristezas, com suas dores, suas limitações e suas qualidades, que tenho certeza são muitas e que você não enxerga por causa do seu egoísmo. Só enxerga os defeitos. Ou aumenta os defeitos, coloca uma lupa nos defeitos. E na hora de ver as qualidades, apaga a luz. Só sente. Nossa casa de família está sendo feita, né? Nós precisamos enfeitar a casa também, toda a casa lá, a casa de vocês, eu tenho certeza, lá tem uns quadros, né? Aquele vaso de plantas, aquela toalha bonita na mesa, né? Qual é o enfeite que nós devemos colocar na nossa família, na família cristã? E aí é preciso fazer um grande resgate. São os rituais familiares. Vocês sabiam que a família tem um ritual? Ritual não é só na igreja, a família tem. Quais são os rituais da família? Seu modo de viver, sua rotina. Mas tem palavras também nesse ritual. Sua bênção, pai. Esqueceram desse ritual? Sua bênção, minha mãe. Como vai? Quando o esposo chega, que saudade eu tenho de você. Infelizmente o ritual já mudou. Isso são horas, onde é que você estava? Hoje mudou mais ainda. O único ritual que tem na família hoje é o ritual do sapo. Oi, 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 oi. E cada um para o quarto, porque tem que ir lá no tablet, tem que ir lá eu tenho que falar com os meus amigos. E hoje o lugar onde você consegue reunir todo mundo é no Facebook. Lá você fala com todo mundo. Mas dentro de casa
é difícil. Eu digo para muitos, já existem muitos pais que só conseguem falar com os filhos por e-mail, mensagem. É verdade. O resto é oi, 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 e cada um para o seu quarto. É preciso resgatar esses valores rituais da família. Aniversário, dias em que se reúnem para comerem juntos, para conversarem, para trocarem ideias, para dialogarem, para terem aquelas pequenas discussõezinhas e que depois se acerta tudo, pequenas. É preciso resgatar esses rituais. O homem sente falta disso. E não ficar só reclamando, não resolve. Esticar um pouquinho esse discurso, parar de falar oi, oi, oi. Isso acontece muito entre o marido e a mulher, né? Oi, um fala com o outro, aham, aham. E é difícil hoje falar, porque todo mundo tem lá o seu celularzinho, que tem tantos nomes aí que a minha geração não conseguiu acompanhar, e que está falando e conversando e não escuta. Vamos melhorar um pouquinho esses rituais familiares, né? Isso vai dar beleza à casa de vocês. Só que a casa precisa de luz. Quanto mais janelas abertas, melhor a luz entra. Mas qual é a grande luz que ilumina a casa? É a palavra de Deus. Se não tem a palavra de Deus em casa, o catecismo, como eu disse no início, a pessoa de Jesus Cristo, evidentemente a casa vai ficar sem luz. Vai ficar todo mundo esbarrando no outro, sem distinguir quem é quem. Então é preciso que a casa seja iluminada pela palavra de Deus. A casa, nossa família, a nossa casa precisa ser limpa, né? Precisa de limpeza. De vez em quando até de uma faxina, né? O que é que vai constituir a limpeza da casa? Primeiro, a educação no trato e no comprometimento com as coisas da casa. É preciso a criança, desde pequena, a se sentir participante da vida de família. Embora a gente tenha toda essa tecnologia hoje que leva as pessoas ao individualismo, cada um só pensar em si e se esconder com os seus amigos atrás de uma tela de computador, porque eu tenho milhões de amigos, mas não vejo ninguém, está todo mundo ali atrás de uma tela. Apesar dessa tecnologia, o ser humano precisa muito da família e sente falta. E ainda é na família que os jovens, em sua esmagadora maioria, encontram segurança, embora aparentemente pareça que não. E para que haja sempre essa limpeza na casa, é preciso que haja muita educação no trato, e a capacidade de sempre perdoar um ao outro. Perdoar. E perdoar exige doar-se. Daí a palavra perdonare, né? Eu vou me doar. E eu só perdoo se eu sou capaz de me dar ao outro. Só que a minha casa precisa de uma cobertura, senão chove dentro. E qual é a cobertura da minha casa? É a vida eterna. Então eu tenho sempre que estar amparado por esse objetivo, né? A vida eterna, o céu, viver para a vida eterna, viver para Deus, para a eternidade. Aí eu vou estar sempre amparado, aí minha família vai ser bem constituída. Eu já dei para vocês aqui a planta da casa, né? Cada um vai ver como vai a sua casa, e se tem algum buraquinho aí que precisa consertar, ainda está em tempo. Tudo é possível, como diz nosso Senhor, àquele que crê, e seja feito como crês. Ele falou algumas vezes. Então, com esse desejo de fazer, né, a vontade de Deus, né, que cada um procure constituir bem a sua família. E assim vai ser feliz. A felicidade que Deus dá. Deus dá uma felicidade para nós. Mesmo na dor, podemos ser felizes, quando fazemos a vontade dEle.
Que a família sagrada, então, nos ajude, não só sendo nosso modelo, mas nossa proteção para que possamos ter famílias e mais famílias de acordo com o plano de Deus. Amém.